Depois de um pequeno hiatus de quase 2 meses, tô de volta, gente. Por favor, não desistam de mim. Pensem como uma série que teve que dar aquela pausa de começo do ano, mas que agora tá de volta com episódios ainda melhores. Ou assim eu espero. Eu geralmente falo dos comentários no final do vídeo, mas dessa vez eu vou falar no começo, porque eu preciso saber se vocês querem que eu fale de Westworld a cada episódio, já que esse negócio de vídeo semanal de uma série seria novidade. Eu preciso saber do interesse de vocês pra continuar fazendo. Então me ajudem deixando um joinha ou dislike e nos comentários dizendo o que vocês acham. E depois de quase 2 anos de espera por Westworld, temos aí a segunda temporada de volta, graças a Deus, porque com 1 ano a mais esperando Game of Thrones, os meus domingos estavam realmente muito tristes. E já começam com um episódio que é um pouco mais longo que o normal e pra mim que foi excelente, porque eles estabelecem muito bem qual será ou serão os mistérios dessa temporada, o tempo que vai ter pra desvendá-los e onde que tá cada personagem depois dos acontecimentos do último episódio. E vamos começar falando da abertura, que é de onde começa, e ela mudou um pouquinho. Não foi muito, mas teve umas pequenas mudanças aí pra abranger os temas dessa temporada. Como, por exemplo, tem um anfitrião segurando o bebê, que muito provavelmente se relaciona aí à busca da Maeve, ou talvez até de parentescos de outros personagens? Não sei. Trabalhando essa teoria na minha cabeça agora. Também temos uma cena que parece que está sendo construído um modelo 3D do parque, o que eu acho que tem a ver porque a localização dele nessa temporada parece que vai ser um ponto importante e que eles vão falar. Também temos um anfitrião em construção que antes ele era mergulhado no líquido branco e agora ele está se afundando em água, assim como também tem um chapéu de cowboy flutuando por aí. O que eu acho que está relacionado com a pergunta que ficou no final do episódio, que é o que diabos são aqueles robôs ali todos afogados na beira da praia. E uma coisa que eu também gostei bastante foi que na primeira temporada a questão das linhas temporais era um dos mistérios, era uma das peças que você tinha que montar no quebra-cabeça. Agora, como todo mundo já sabe que eles provavelmente iam fazer isso de novo, eles resolveram já jogar na nossa cara que vão trabalhar com pelo menos 3 linhas temporais. A gente tem a primeira, que é a Dolores com quem parece ser o Arnold, conversando também o que parece ser 30 anos atrás, um pouquinho mais ou talvez um pouquinho menos. Temos a segunda linha, que é o Bernard. Eu adoro falar o nome dele assim, gente, desculpa, me aguentem. E a Charlotte, também conhecida como a Valkyrie, de Thor Ragnarok. E também temos a terceira, que eu acho que a gente pode considerar como presente, que é o Bernard sendo achado pelos funcionários do parque 2 semanas depois dos acontecimentos da última temporada. Na primeira linha do tempo, como eu falei, a gente tem a Dolores e o Arnold conversando. E ele tá questionando a criação dele, do que aquilo pode vir a se tornar. E eu acredito que eles estão tendo essa conversa porque a gente ainda vai ter a revelação de que houve algum outro incidente com a Dolores. No caso, eu não acho que vai ser um massacre, como foi a história da temporada passada, mas alguma coisa que vai fazer com que ela fuja da programação dela e demonstre agressividade, violência, raiva ou ressentimento pelos outros. E eu acho que é nesse ponto que ele começa a perceber os devaneios e ele acaba contradizendo tudo que a gente aprendeu dele na temporada passada, que é dizendo que os sonhos não importam, que eles não significam nada, então que é pra ela deixar essa ideia pra lá. E eu acredito nisso porque a gente com certeza vai ter uma linha temporal que vai ser no passado, porque a gente vê o personagem do William mais novo, a gente vê o Logan e também o pai dele, que é o James Delos, que é quem criou a empresa que hoje é controlada pelo Homem de Preto. E nos trailers a gente tem umas imagens que parecem ser a Dolores em uma festa. E a gente também vê o Logan num cenário que é muito parecido, o que dá a entender que eles estão no mesmo local e que é fora do parque. Por isso que ela diz pro Teddy que existe um mundo lá fora que é deles, e eu gostei muito que ela se referencia a eles como eles e não como os humanos, criando uma distinção entre eles dois, até porque ela não vê essa distinção, ela não sabe isso. E ela fala que ela já viu esse mundo e que ela lembra de tudo. Então isso me leva a crer que o James Delos levou ela para fora do parque para mostrar para amigos milionários e investidores
uma amostra do que seria, pra tentar vender a ideia. E nisso, alguma merda acontece que faz com que o Arnold se preocupe com ela. Já pensou foi ela que matou o filho do Arnold? Não sei. Uma coisa pra se pensar aí, porque ele parecia estar muito traumatizado conversando com ela. Pode ter sido perto da perda do filho dele. E continuando no assunto Dolores, a Mana tá bem louca, né? Atrás de vingança e deixando muito claro que ela não é mais nem a filha do fazendeiro e nem o Wyatt. Que ela agora é um ser senciente e que toma as próprias decisões. Mas será? Porque não fica muito claro no final da temporada se aquele tiro que ela deu na cabeça do Ford foi algo programado e muito bem cronometrado pro final do discurso dele, ou se foi ela que tem realmente só um timing perfeito. E tudo isso pode realmente ter sido programado, porque segundo o Baby Ford, que é aquela criança que aparece conversando com um homem de preto, esse é um novo jogo que foi feito pra ele. E que agora não é mais um labirinto, é uma porta, e eu acho que isso pode ser tanto no sentido literal, uma porta de saída pro parque, como no sentido figurado, pro William conseguir voltar a ser aquela pessoa que ele era antes de virar o Homem de Preto, aquele que quando chegou no parque escolheu um chapéu branco e se apaixonou pela Dolores. Eu acredito muito que esse vai ser o arco dele meio que de redenção nessa temporada. Eu acho, na verdade, que essa temporada vai tratar com assuntos muito mais em áreas cinzentas e não de quem é o bonzinho e quem é o vilão. Talvez tenha uma coisa de espelho aí com a primeira temporada, já que no labirinto o Homem de Preto procurava tanto por ele, mas na verdade ele tinha sido feito pros anfitriões, e agora essa porta que pode ter sido feita pro William, mas os anfitriões também estão procurando. Ou também pode ser pros dois, sei lá. O que a gente sabe é que tem uma porta e que ela vai ser importante. Por isso que eu também acho que a questão da geografia e de onde esse parque está localizado é importante, porque a gente vê que é tudo muito controlado lá dentro. Claro, isso a gente já tinha noção, mas, por exemplo, os funcionários agora estão se surpreendendo por ter animais que eram de outro parque, ou então por aparecer um mar ali do nada, alguma coisa assim. Outra coisa que nós vemos é que ele tem um acesso muito restrito, tanto que eles precisam de uma equipe de extração para tirar eles de lá. Ou seja, todas aquelas teorias de que o parque pode ser em uma ilha, pode ser no fundo do mar ou pode ser até no espaço, são válidas. E essa questão da equipe de resgate é o que a gente está vendo na segunda linha temporal, que é a Charlotte e o Bernard tentando chamá-los e pedindo socorro. E essa tá sendo extremamente interessante pra mim, porque tinha uma amiga minha assistindo comigo aqui em casa e ela só ficava, meu Deus, é muito legal que ninguém sabe que ele é um anfitrião também. Mas, de novo, como é o Westworld, eu fico pensando, será? Será que ela não sabe? E essa é que é a beleza dessa série, porque você duvida de tudo e todas as teorias, por mais absurdas que elas pareçam, podem ser verdade. Mas eu acredito que ela não sabe, só que ela vai descobrir porque a gente já teve uma imagem no trailer da temporada em que ela entra numa sala que tem 3 Bernards, que podem ter sido construídos pelo Ford, que estava de repente ou tentando aperfeiçoar, ou criando atualizações, ou apenas outros corpos, caso acontecesse alguma coisa com aquele, mas também podem ser clones feitos pela Delos que estava testando. E essa informação de que eles estavam coletando o DNA e as memórias dos visitantes é muito importante e abre dezenas de possibilidades nessa série. Também tem um filme chamado Future World, que é a continuação de Westworld, e que justamente a sinopse desse filme é que eles estão clonando pessoas influentes e importantes para substituí-las por robôs. Eu acredito que a segunda temporada vai beber dessa fonte, mas não vai usar completamente essa plot necessariamente. Talvez use algo assim como uma ideia para outras temporadas, de repente os robôs têm a ideia de clonar as pessoas, mas por agora eu acho que a Delos está usando essa ideia de clonagem, que a gente na verdade nem sabe, não está confirmada que é verdade, mas se for para usar essa questão, eu acredito que vai ser mais por ganância do que por dominação mundial. Porque, por exemplo, já foi estabelecido que quem vai nesse parque tem muito dinheiro, porque é realmente um parque de diversões muito caro.
E o que a gente sabe dos estereótipos de pessoas assim em filmes de ficção? Que geralmente elas são meio que obcecadas por mortalidade, por deixar um legado, e algumas mais fúteis são com a aparência. Então, pensem no mercado que eles teriam, né, a Delos, fornecendo clones em que as pessoas poderiam continuar vivendo em corpos mais jovens e mais resistentes. Seria um bom negócio. Mas, de novo, é apenas uma das possibilidades. E essa informação também alimenta algumas teorias sobre Future World ser mais um dos parques da Delos. Então, quando a gente vê a Dolores arrumada em um cenário diferente, na verdade ela ainda tá dentro do parque, só que numa outra parte com um tema um pouco mais futurista. E o que acontece com essa revelação é que ela te mostra que morte em Westworld não necessariamente significa morte. Ou seja, a gente ainda pode ter uma esperança de ver o Ford novamente. Mas isso também quer dizer que, de repente, o Logan que a gente vê pode ser mais um clone, não precisa necessariamente ser um flashback. Mas pra gente saber exatamente o que eles coletarem o DNA dos visitantes significa, a gente vai precisar esperar eles encontrarem o Peter Abernathy, que é o pai da Dolores, que vai ser o MacGuffin dessa temporada. Ou seja, vai ser aquele negócio que eles vão passar, acho que alguns episódios tentando encontrar, mas que não necessariamente ele tem uma importância grande na trama. É mais um objeto. E eu acredito que essa temporada, né, os 10 episódios vão focar nessas 2 semanas entre a segunda e a terceira linha temporal e desvendar esse mistério do que aconteceu ali. Porque a gente vê que o Bernard tá se consertando, ele tá pegando o fluido, né, a aguinha que protege o HD, o cérebro deles, e tá passando pra cabeça dele. Mas ele recebe um avisinho lá no negócio que ele está segurando, tipo um iPad, dizendo que pode haver falha de memória. É um dos efeitos colaterais, digamos assim. Então acho que é por isso que ele aparece muito confuso na última linha do tempo e que a gente vai descobrir junto com ele o que aconteceu. Que um dos mistérios que a gente vai ter que descobrir é onde está a aliança dele. Se com os humanos ou com os anfitriões. No caso, se aquela cena final é realmente um massacre ou é apenas uma cilada, Bino. Porque nós não sabemos se eles precisam realmente respirar. Eles morrem por afogamento? Eles morrem com um tiro, na verdade, porque o meu crush eterno aparece de novo, Rodrigo Santoro, lindo, maravilhoso, e tá lá, cheio de buraco, mas tá de boas, bebendo os bons drinks perto da piscina, quando a Maeve encontra ele. Será que eles só são realmente eliminados se você danifica essa peça que fica na cabeça deles? Por isso que alguns morrem com um tiro só? Ou eles são programados pra cair com um tiro? Não sei. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, que aquela informação de que eles têm um meio de comunicação meio que por Wi-Fi, manual, que, enfim, que parecem formigas, vai ser muito importante e o que quer que aconteça no final da temporada vai acontecer por causa disso. Mas e aí, gente? Vocês gostaram do episódio de retorno da série? Vocês querem que eu faça vídeos semanais sobre o Westworld? E também quero saber quais são as teorias de vocês pro que vai acontecer nessa temporada. Deixa nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!